A forte chuva que caiu no Maracanã não impediu que Fluminense e Vasco fizessem um clássico quente pela oitava rodada do Campeonato Carioca. No entanto, com muita confusão e pouca inspiração, as equipes empataram por 0-0. O que aconteceu? O Vasco foi mais perigoso e teve um gol de Davida anulado por impedimento milimétrico no início do segundo tempo. Na primeira etapa, a equipe cruzmaltina já havia acertado uma bola no travessão com Vegetti. O jogo também ficou marcado por uma sequência de 6 cartões, 4 amarelos e 2 vermelhos em 2 minutos após uma confusão entre os jogadores. Tudo isso antes de uma cobrança de falta e muito empurra-empurra na área. O total foram 11 cartões, sendo 3 vermelhos inclusive para Fernando Diniz, técnico do Fluminense. Com o resultado, o Fluminense vê a liderança da Taça Guanabara ameaçada. Com 18 pontos em 8 jogos, o time tricolor pode ser ultrapassado pelo Flamengo no complemento da rodada. Já o Vasco deixou o G4, grupo de times que disputam a semifinal da Taça Guanabara. Com 13 pontos em 8 jogos, o time cruzmaltino foi ultrapassado pelo Botafogo, que venceu na rodada e chegou a 14. O Nova Iguaçu, que também tem 14 pontos, ainda joga na rodada. O Fluminense volta a campo no próximo sábado 17, às 16h de Brasília, quando encara o Madureira pela 9ª rodada da Taça Guanabara. No meio da próxima semana, a equipe vai ao Equador encarar a LDU pela Recopa Sul-Americana. O Vasco tem mais clássico pela frente. A equipe cruzmaltina visita o Botafogo no próximo domingo 18, às 16h de Brasília. Como foi o jogo, o Vasco teve mais volume de jogo no primeiro tempo. Apesar de dominar os números de posse de bola e trocas de passes, o Fluminense não conseguiu impor seu estilo de jogo. Com uma boa marcação e muito intenso, o cruzmaltino conseguiu anular as principais ações dos donos da casa e criou a chance mais perigosa da etapa inicial, quando o Vegetti acertou o travessão. O segundo tempo começou muito movimentado. Em 5 minutos, mais emoção que em toda a primeira etapa. Davi ficou cara a cara com Fábio 2 vezes, fez um gol que foi anulado e foi travado por André. Depois, Fernando Diniz foi expulso direto após reclamar e invadir o campo. A chuva apertou e o futebol esfriou. Depois de 10 minutos muito intensos, a chuva fina sobre o Maracanã virou um temporal. O jogo ficou mais truncado e as equipes passaram a criar menos chances. O Fluminense passou a apostar em chutes de longa distância e ameaçou com Marcelo e Renato Augusto, que pararam em Léo Jardim. Festival de cartões antes de cobrança de falta. Aos 20 minutos, um lance despretensioso mudou a partida. O Vasco tinha uma cobrança de tiro livre, quase da posição do escanteio, para fazer, mas os jogadores dos dois times se desentenderam na área e o árbitro mostrou tolerância zero. Primeiro, cartões para Ganso e Vegetti. Na sequência, André e João Victor foram amarelados. Antes que Payet pudesse bater na bola, a confusão cresceu e Thiago Santos e Medel foram expulsos. A briga foi parar nas arquibancadas e a polícia teve que intervir. O jogo ficou parado por cerca de 7 minutos. Mais espaço em campo não significou mais chances. Com 10 em campo para cada lado, o jogo ficou mais truncado. Campo molhado não favoreceu os passes do Fluminense, enquanto o Vasco apostou nas bolas aéreas e conseguiu chegar com mais perigo. No fim, os visitantes até ensaiaram uma pressão, mas não conseguiram tirar o 0 do placar. Lances importantes no travessão. Aos 31 minutos, Payet cobrou falta com veneno na área e Vegetti se antecipou. O atacante desviou e acertou o travessão. O rebote, o argentino ainda teve mais uma chance, mas mandou para fora. Léo Jardim. Aos 40 minutos, Arias recebeu bom lançamento e bateu rasteiro. Léo Jardim defendeu com o pé para evitar o primeiro gol do jogo. No detalhe, aos 2 minutos da segunda etapa, Davi disparou desde o meio-campo, invadiu a área e tocou para o gol na saída de Fábio. Após revisão no VAR, o lance foi anulado por impedimento. Os acréscimos. Vegetti brigou com a defesa tricolor após cruzamento, ganhou e bateu para o gol. No entanto, o árbitro marcou falta do atacante na disputa de bola. Ficha técnica Fluminense 0x0 Vasco competição. Oitava rodada do Campeonato Carioca local. Maracanã, no Rio de Janeiro, data e horário: 14 de fevereiro.